Vocês vão receber um e-mail depois do evento, com o link da gravação e também com a apresentação que vai ser feita hoje. A apresentação de hoje, o tema é Storage no Google Cloud, faz parte do nosso programa de treinamentos técnicos Desvendando o Google Cloud, no qual nós temos 10 sessões sobre assuntos específicos. Na terça passada, a gente fez um overview do Google Cloud, e hoje o tema é Storage. Então, o Jorge vai percorrer com a gente os principais temas de Storage. Eu sou o Vitor, gerente de marketing da QI, o Jorge é o nosso líder técnico, e ele vai percorrer os temas de Storage no Google Cloud com vocês hoje. A QI Network é especialista em facilitar a inovação na nuvem, por meio de processos, tecnologia e pessoas. Pode passar, Jorge. Aqui tem alguns clientes, né, que nós já temos. Nós trabalhamos há mais de 10 anos, há quase 10 anos, na verdade, especialmente com as plataformas do Google. E nós temos clientes aí em todas as verticais, em todos os segmentos, tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística e outros ainda. Então, temos mais de 600 clientes corporativos hoje, e já implementamos mais de 1.000 projetos na nuvem. Nossas 3 principais especialidades são produtividade e segurança, nos quais a gente usa como plataforma o Google Workspace, modernização de infra e inteligência de dados, que a gente usa o Google Cloud ou Google Cloud Platform, como alguns conhecem ainda. A gente utiliza essas plataformas e oferece serviços também, né? Tanto anteriores à implantação dos projetos, de descoberta, de treinamentos, de design de implementação. A gente oferece serviços de implementação também, e a gente oferece suporte técnico após a implementação dos projetos também. Só deixando mais um recadinho antes do Jorge começar, do lado direito, para quem não está acostumado com o Meet, do lado direito embaixo tem um triângulo, um quadradinho e uma bolinha. Ali tem um local para perguntas e respostas. Vocês podem fazer suas perguntas e respostas colocando ali, se possível, porque ajuda a gente a se guiar depois na hora de responder. A ideia é que o Jorge vai fazer uma apresentação sobre o Google Cloud, depois vai fazer uma demonstração, e no final da sessão, que deve durar 1 hora, a gente vai ter também um tempo ali para responder as perguntas de vocês também. Aí, se vocês quiserem ir colocando as perguntas ao longo da sessão, podem ir colocando também. Então, deixo com o Jorge agora. Contigo, Show. Jorge. Valeu, Vitor. Pessoal, muito boa tarde a todos. Deixa eu abrir a minha câmera aqui um pouquinho também. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Cloud Storage. Antes de eu começar, quero responder uma dúvida que veio aí bastante, né, do conteúdo anterior e dos próximos. A gente está falando um pouquinho, basicamente, dos produtos, tá? Não vai ser um conceito extremamente avançado, é mais para vocês terem um overview mesmo, né? E depois a gente vai se aprofundar aí na parte mais de CI/CD ou de inteligência, tá? Eu vou passar basicamente pelos 4 repositórios do Cloud Storage que ele trabalha, os 4 serviços de Cloud Storage, tá? E as dúvidas, como o Vitor falou, podem deixar aqui no perguntas e respostas. O meu conteúdo vai ser bem rápido, tentar ser bem rápido aqui na parte de apresentação, né? Eu sou uma pessoa técnica, eu gosto mais de ir no mão na massa, e bora lá. Bem, Cloud Storage, né? A gente fala um pouquinho aqui, a qualquer hora, em qualquer lugar e qualquer quantidade de dados, né? É um tema bem importante que o Google traz do Cloud Storage. O que é o Cloud Storage? É um serviço de repositório de dados do GCP, onde você armazena e fornece qualquer tipo de objetos, dados, né? É bem semelhante com outros players em nuvem. O exemplo clássico lá, o S3, tem na AWS e também tem seus descendentes, né? A mesma coisa que a gente vai ver hoje aqui, tá?
Os benefícios, eu vou pular um pouquinho dessa parte mais de falar, como a gente vai deixar tudo gravado e também a apresentação disponível, vou focar um pouco mais no produto, tá? Hoje a gente vai falar do serviço de armazenamento, então, do Cloud Storage, mas como vocês podem ver aqui, tem uma tabelinha bem interessante, né? Tem Cloud Storage, Cloud SQL, Spanner, Cloud Data Store, Bigtable e BigQuery, né? Todos eles são serviços de armazenamento também, ou processamento de dados, né? E a gente vai falar então um pouquinho do Cloud Storage, né? Ele trabalha com uma grande capacidade de dados, por exemplo, acima de petabytes, mas, quero colocar 1 GB de dados, é possível? 1 MB, um TXT de 1K, tá? Ele opera com muito pouco em quantidade de volumetria de informação que vocês tenham para armazenar e processar. Com os arquivos dele, você tanto pode ler, escrever, modificar, deletar. A gravação dele é por arquivo, né? É bem interessante que a gente vai ver isso aqui na prática. E o uso de armazenamento. Essa árvore de decisão também é bem interessante, vou deixar ela para vocês. Quando você tem um dado, precisa saber qual que é o melhor local para guardar ele, né? Então aqui vem uma perguntinha para cada fase. Seus dados são estruturados? Não. Opa, é o local então é o Cloud Storage, né? Sim. Aí você tem então um combo. Sua carga de trabalho é análise? Sim. Legal. Você precisa de uma atualização de baixa latência? Sim. Bigtable? Não. BigQuery? Aí essas perguntinhas aqui vão ajudar vocês a entenderem bastante aqui dos produtos de armazenamento e quais são os melhores, né? Quais são os mais classificados para o tipo de pergunta, tá? E eu sempre falo o seguinte, como a gente dá muito overview, às vezes o cliente surge N perguntas, né? Traga pra gente, né? Não guarde essas questões, traga para a gente poder conversar aqui com vocês e sanar essas dúvidas também, né? De quais são os melhores serviços, o que eu posso utilizar, uma carga na nuvem, e até arquitetar as melhores soluções aí para o que vocês estiverem trazendo de pipeline para a nuvem, tá? Como escolher o tipo de armazenamento de dados? Também é bem interessante, ó. Seus dados estão estruturados? Estruturados, ok. Escolha um serviço de armazenamento de dados estruturados. Desestruturados. Leitura uma vez por ano? Aqui também te ajuda já a entender qual que é o melhor serviço no Cloud Storage, ó. Você faz a leitura uma vez por ano? Né? Menos que uma vez por ano? Opa, cold line. Não, faz a leitura menor que uma vez por mês? Vai usar o nearline, sim ou não? Então escolha um outro tipo de armazenamento, tá? Leitura somente por VMs e uma região específica. Sim, opa, legal, regional cloud storage. Não, imagina aquele dado tem que ser processado em média grande escala globalmente, multirregional, né? Controle de acesso, né? Isso daqui, eu brinco um pouquinho, eu falo que é a saladinha de frutos de acesso, porque você tem N possibilidades de fazer acesso, né, é granular isso, você pode fazer com que o Cloud IAM, como a gente viu lá no passado, tenha acesso aos objetos, pode usar a CL de control list também, pode usar chave criptografada, pode misturar URL assinada com Cloud IAM, então é bem volátil a possibilidade de mexer com permissionamento de arquivos, tá? O que facilita muito aí, principalmente para quem está criando aplicações, está guardando informações, terem qualquer possibilidade de leitura dos objetos e acesso condizente. Como que seria? Tem gente que acessa e edita, tem gente que acessa e apenas vê o arquivo, não faz nada. O Cloud Storage inclui 4 produtos ou classes, né, como eu digo, de armazenamento. Eu deixei uns links aqui também para vocês poderem ver com mais detalhes cada um. Trouxe aqui um pouquinho do preço, né? O pessoal pergunta bastante qual que é o preço. Eu falo, o preço é mais ou menos por região. Então, quando você for selecionar um produto, por exemplo, né, eu vou trazer o Cloud Storage regional aqui.
ele tem um preço por região, né? Pode ver que São Paulo é o preço mais alto deles, né? A gente está utilizando o armazenamento por giga mensal, e o melhorzinho aí para se guardar é o Iowa, né? Pelo custo. As latências são extremamente baixas também, ninguém tem problema hoje com armazenamento. Eu acho que o pessoal só usa mais no Brasil o dado quando é um requerimento acima, né? Vou deixar o Cloud também Archive Storage para vocês, como é um serviço que já tem um pouco tempo, né? Ele não está ali na minha apresentação, eu deixei ele com slide próprio, tá? O Cloud Archive Storage, ele é um serviço que se guarda dados quando você acessa no máximo, uma vez por ano, tá? Porque para quem já entende dessas partes de classificação dos storage, sabe que quanto mais o arquivo não acessado, mais barato é a classe de armazenamento. E vamos lá, vou deixar perguntas e respostas sempre aqui na apresentação, tá? Para quem não sabe mexer, clica ali no triângulo, quadrado e a bolinha. Depois clica na parte de perguntas e respostas, tá? E vamos para a parte técnica. Acessar o Cloud Storage. Mega ultra simples, né? cloud.google.com/console. Ok. Para quem estava na minha última sessão, viu como criar um projeto, né? Como iniciar um projeto. Eu vou criar aqui meu projeto teste da última sessão. A gente vai clicar aqui no Tribar Menu, ou também conhecido como hamburguinho, né? Clicou. Então, aqui no canto a gente tem toda a parte de serviços do GCP e o Cloud Storage, né? A gente vai clicar aqui em navegar. Vamos lá em navegador. Legal, chegamos na parte do Cloud Storage. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui com o Cloud Storage, tanto com um pouco de comando e também na parte de interface, né? Interface para a gente ver os objetos serem criados, tá? Vou clicar em criar o intervalo. Vamos dar um nome para ele. O nome sempre é um nome único, né? A gente vai colocar aqui teste ao vivo, live, hoje é dia 31. Continuar. Então, se ele não tiver nenhum problema com o nome do bucket, ele vai continuar. Aqui são as regiões, ó, é bem interessante, o Google já deixa uma informação bem útil, ó, multirregional, disponibilidade mais alta entre áreas maiores. Então, ele te dá aí pelo menos 3 regiões de 160 quilômetros, né? Ou dual region, alta disponibilidade, baixa latência, 2 regiões, pelo menos 160 quilômetros. Ou regional, apenas uma região. Aqui o local que ele vai nascer, né? A gente pode selecionar, lembra? Carolina do Sul, Iowa. Vou selecionar aqui Iowa. O que é interessante? Quem quiser dar uma olhadinha também na parte de estimativa, ele já te ajuda aqui no canto, ó. Quantos gigas você vai armazenar, quantos teras? Eu vou colocar aqui 100 gigas. Tamanho de recuperação de dados ele deixa como um item gratuito também. Operação, isso daqui é bem interessante. Na operação de registro A, fazer o close de objeto, definir permissões, por exemplo, de bucket, excluir permissões de objeto, isso é classificado como uma operação A. Então ele já fala aqui, ó, custa 0,005 por 1000 operações mensais. Ou uma operação de classe B, fazer download de objeto, ver metadados, recuperação de permissão. Então, se você tem algum aplicativo, alguma coisa que faça muitas operações, aqui você já consegue estimar também, né, além do valor do armazenamento, o custo por operação, né? E aqui embaixo ele já me deu o preço, ó, deu $2 mais ou menos mensal desses 100 gigabytes que a gente vai utilizar até então, né? Aqui são as classes, ó, como vocês podem ver, tem o Standard, ele já fala um pouquinho de cada tipo de armazenamento, né? O Standard
melhor para armazenamento de curto prazo e dados acessados frequentemente. Então, você que tem um site que está utilizando, por exemplo, um site com load balance, um site com aplicação, está colocando vídeos que o pessoal, o time vai operar, precisa ser um conteúdo que está acessando frequentemente, essa é a melhor classe, tá, pessoal? O standard é a melhor classe. Eu falo que a pegadinha de guardar dado em nuvem é o acesso, né? Porque as classes, elas são bem diferentes, ó, do standard por archive, por exemplo, né? Aquele 100 gigas virou 0,12 centavos em dólar. Aqui no standard ele já estava custando 2 dólares. Por quê? No armazenamento, eles são praticamente iguais se você estiver fazendo upload de informações, só que o que te cobra mesmo depois é a parte de acesso ao dado, né. Então, é bem importante a gente ter isso em mente, tá. Nearline, ideal para backups acessados menos de uma vez por mês. Então, esse carinha aqui também, se você acessa uma vez por mês, tá ótimo, né. Codeline, melhor opção para recuperação de desastres e dados acessados menos do que uma vez por trimestre, e o outro, um ano, né. Então esse carinha aqui a gente vai usar sempre para operações, mais do que isso eu sempre falo que é recomendado se você tem dados não acessados, né. Tem uma câmera que registra informação, né, você tem alguma coisa que registra informação e você não acessa, você só armazena, no máximo uma vez por mês tem uma operação, usa o Nearline, tá. Mais do que isso, sempre olhar aqui o quanto você está acessando dessa informação. Mas eu vou ensinar uma regra bem interessante, né, dá para criar um storage e a gente pensar uma regra de arquivamento, né. Então, exemplo, passou um tempo aqui no standard, não acessou, joga para um outro armazenamento, né, para uma outra classificação de armazenamento, tá bom? Então vamos lá para o standard. Continuar. Aqui é a parte de ACL, né, dos objetos. Uniforme, ele garante o acesso uniforme a todos os objetos no bucket, né, permissão a nível do bucket, dentro do, vamos chamar dentro da pasta central, né, que a gente cria. E o detalhado. Detalhado, para quem já está mais familiarizado, ele funciona que nem o Drive, né, uma permissão por objeto. Então, além da permissão lá que vem da regra de herança do IAM, né, você tem permissão por objeto também, tá? Eu vou colocar aqui o detalhado, né? Continuar. Existem dois tipos de chave de criptografia. Você pode ter uma chave de criptografia gerenciada pelo Google ou usar uma chave de criptografia gerenciada mesmo por terceiros, por você. Então dá para fazer a importação da chave de criptografia de um serviço terceiro. O Google fica só como o repositório de informação e a criptografia sempre vem por você, né? Ou pelo terceiro. Ou também a gente mesmo cria a nossa criptografia e importar para o GCK. Pessoal, estão me ouvindo bem? Vitor, tá me ouvindo bem aí? Normal, estamos ouvindo sim. Legal, legal. Silêncio, né? Ninguém fala muito, né, aqui. Podem mandar aqui no chat também, tá, pessoal? Qualquer coisa, a gente deixa o chat aqui no canto e vai conversando. Ó, então eu criei aqui meu primeiro bucket. Eu sempre acho estranho esse nome bucket, né? Fica balde em português, né? Então, criei aqui o nosso teste ao vivo live. Legal. Tô dentro dele. Pode ver que é bem simples a interface de gerenciamento. Ó. Criar pasta, carregar pasta, fazer upload de arquivos. Então, esse daqui a gente pode fazer o upload de arquivos únicos, carregar uma pasta inteira ou até criar uma pasta daqui e depois, dentro da pasta, carregar os arquivos, né? Permissões, a gente vai ver um pouquinho da parte de retenção aqui também, vou passar por eles, né? Configuração. Aqui é rapidinho, ó, só falando as configurações desse bucket. A coisa mais importante que eu falo na hora que se cria um bucket é esse cara aqui, né? Que é o quê? É o repositório central, né? Quando você for chamar ele dentro dos comandos de gsutil ou trabalhar com ele em qualquer situação,
você chama ele por essa tag aqui, ou, né, metadado permissões. Então, as permissões aqui, ó, podem ver que elas já nascem com as regras do IAM, tá? Dá para se ter administrador do Cloud Storage, gerente de Cloud Storage, editor do Cloud Storage, visualizador do Cloud Storage. Já já vou fazer uns uploads para cá também. Retenção. Definir uma política de retenção, tá? Aqui é bem interessante, ó, você pode especificar um tempo mínimo em que os objetos desse intervalo precisam ser retidos após o upload, tá? Tem algum medo, alguma regra de negócio, alguma coisa que tem que ficar uma política de retenção durante um tempo, né? Você pode colocar aqui, ó, de segundos a anos, tá? Então, fez o upload do arquivo, retém por, exemplo, um mês, né? Então, pode ficar aqui retido por um mês, tá? Aí ele é um objeto que não é deletável, tá? Tem mais gente chegando. Vamos lá. Ciclo de vida. Esse daqui é o carinha bacana de se entender, né? Quando se cria um cloud storage, eu acho que todos os players têm storage, né? E tem várias possibilidades de trabalhar com os storage em todas as nuvens que eu já mexi, já trabalhei um pouquinho. Existem nossas partes de criação dos storage e as classificação de storage, né? E aqui no Google tem um item que eu gosto bastante de ensinar para o cliente, que é o quê? São as regras de classificação do Cloud Storage. Então, se você tem um item dentro do seu Cloud Storage, quer que ele aconteça uma situação, né? Por exemplo, ó, selecione uma ação. Daqui é bem interessante. Né? Você tem lá o seu Cloud Storage, né? Com dados aleatórios. Pensa aí que você tem vídeos, fotos, planilhas, textos, ou dados de aplicação mesmo, né? Então, você precisa pegar com que esses dados e vá para o Nearline com base em uma regra de negócio, né? Ó, então, imagine aí, ó, o dado que tiver uma idade contada a partir da criação do objeto, quando o objeto foi adicionado no bucket, imagine aí, ele tem 30 dias, né? Está trabalhando, você acabou de fazer o upload dos dados, ele tem 30 dias de idade dele dentro desse cloud storage. O que acontece quando o dado tem 30 dias? Ele vai lá para o airline, né? A gente pode fazer regras, ou até melhor aqui, ó, no lugar de colocar essa regra, deixa eu voltar um pouquinho. Geralmente o pessoal coloca aqui, ó, no archive. Tem uma idade específica, coloca lá, sei lá, 365 dias que esse dado já existe aqui dentro, né? Tem gente que utiliza no lugar da idade, mas quando o objeto foi adicionado no bucket ou tornou-se não atual, versionamento, né? Imagina que você está fazendo upload de dados todo dia e trabalha com versionamento de dados. Então, você tem lá 2, 3, 5 versões do mesmo dado, né? Então, quando o dado já não é uma versão atual, aí você já pode pensar em tornar-se antes de e jogar para aquele arquivamento, né? Então, são várias possibilidades aqui que dá para se pegar esse tipo de dado, tá? Vou passar uma por uma. Ó. Contado a partir da criação do objeto, quando o objeto foi adicionado ao bucket atual, criado antes, com base na data de criação do objeto, quando o objeto foi adicionado ao bucket atual. Número de versões, né? Limita o número de versões armazenadas se o controle de versionamento estiver ativo, né? Aquilo que eu sempre falo, você faz o upload de objetos que tem, o mesmo objeto, mas tem versões diferentes, geralmente o desenvolvedor trabalha bastante com isso, né? Dá para trabalhar com versionamento de informações, desde que quando se tornou não atual, contadas a partir de quando o objeto ativo foi modificado ou excluído, né? Se o controle de versão estiver ativado também. Então, excluir um objeto que não é mais o objeto atual, pode-se ir para
aquele nosso Cloud Archive, né? Com base em quantos objetos ativo foi modificado ou excluído, se o controle de versão estiver ativo também. Estado ativo, né, são apenas objetos controle de versão do estado selecionado, ao vivo, não atual, tá? Dias, desde que o horário é personalizado, então dá para pensar aqui em um horário específico, um dia específico para começar a jogar os arquivos para dentro do Cloud Storage, né? Imagina daqui uma data específica, ele começa a colocar lá dentro do Cloud Archive, né? Perdão, Cloud Storage, Cloud Archive. E o horário personalizado antes de, tá? Com base nisso, você cria então um ciclo, né? Um ciclo de vida dos objetos que você tem aí dentro desse bucket aqui, ó. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas? Acho que já tá aparecendo, né? Uma duvidazinha já, Jorge. Legal, vamos, Mas não vamos sei lá se então, é então. a hora agora de falar disso ou se a gente fala no final, no caso. Daqui a pouquinho, vamos lá. Então, aqui, ó, pessoal, fazer o upload de arquivos, tá? Existem basicamente duas formas de fazer o upload de arquivos, né, com base no usuário, né? Clicar no botão da interface ou fazer o GSutil, que a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o GSutil, eu não uso muito interface, prefiro mais a gente brincar aqui na linha de comando. Peraí. Vou jogar meu amiguinho para cá. E aí a gente vai brincar com o Cloud Shell, né? Quem aí já conhece o Cloud Shell? Ou já trabalha com Cloud Shell? Sei que já tem um monte de gente aqui que é Mega Master. Eu deveria estar convidando também para fazer a apresentação, ó. Então, Cloud Shell, vamos aqui usar um comando de cloud init. Eu baixei dentro do meu PC aqui tem um SDK do Google, que é a livraria para a gente começar a trabalhar lá com o GCP, tá? Existem duas possibilidades aqui de trabalhar com Cloud Shell, né, na sua instância ou direto aqui dentro. Daqui a pouquinho vou ativar ele para vocês verem. Então aqui está na minha instância, né? Eu vou pegar um projeto para a gente testar. Ó, eu acabei de fazer uma conexão com a minha conta do Google, tá? Tá aqui. Basicamente, você tem um comando lá do gcloud init, o que que ele vai fazer? Ele vai falar para você qual que é o projeto que você quer usar, quais são as configurações que você vai querer utilizar. Então eu vou usar um projeto aqui, que é o projeto teste, né? Ele pediu um project ID, ó. Vai ser esse daqui. Vai pedir uma região, uma zona para poder trabalhar. Eu vou usar uma região zona default, né? E beleza. Então aqui dentro eu já estou conectado no Cloud Shell, tá, pessoal? Dentro do Cloud Shell, vocês têm possibilidades de trabalhar com o GCP de uma forma mais gerenciada. O pessoal de TI gosta bastante, né, de brincar com linha de comando, né? Vou ver aqui meus buckets, dá uma olhadinha. Ó, eu tenho aqui esse carinha, o teste ao vivo live 31 que a gente criou, né? Eu vou fazer aqui um upload para ele. Pegando aqui rapidinho, vamos pegar.
pegar um arquivo bem pequenininho aqui pra gente jogar pra cá. Acho que... Vamos lá. Porque eu acho que essa pasta aqui tem alguns arquivos. Ah, projeto, work. Vou pegar uma pasta aqui que nem o Vitor sabia, hein? Faz parte. BGS. O nome do nosso BGS 2.10 Show Live 31. Deixa eu ver se esse carinha aqui existe. Pronto. Já aproveitei aqui, como o meu arquivo já tinha deletado minha pasta de upload mesmo, já peguei um git clone aqui do site da QI, já tô subindo também, então pronto, ó, vamos subir aqui dentro, né? Dá pra, como eu disse, dá para colocar o site aqui dentro do Cloud Storage? Dá, com certeza, e até deve. Se o site for mais estático, tem uma volumetria muito grande de informação acessada com vídeos, imagens, essas coisas, é o melhor lugar para se ter, né? A dica que eu sempre dou para usar o GSutil, né? Se você tem grandes volumes de dados aí para fazer armazenamento, existe o comando também Parallels, né? Que é um comando que faz com que quebre os pacotes de upload. Então, às vezes me perguntam, Jorge, eu tenho quase 8 petabytes de informação, dá para levar isso no mês? Bom, tudo depende da sua conexão, né? Dá para levar em um dia, mas depende da conexão mesmo para levar os arquivos para lá, porque o Parallels Compose ele faz com que quebre os arquivos, os pacotes, né, em pacotes menores e arquivos grandes em arquivos pequenos, faz compactação binária e leva tudo isso para o Google, tá? Fechou. Deixa eu ver aqui. Já fez o upload. Na próxima eu vou trazer aqui o Marco Gileno, acho que para conversar ao vivo, hein, o Vitor? É mais da hora a Acho gente que a ficar próxima debatendo, né? acho que tem, galera aí tem que, né? Tem que ter uma musiquinha de fundo, alguém para ficar debatendo, alguma coisa assim, né? Eu joguei tudo aqui, ó. Eu acabei de fazer aqui o upload das informações, né? Então, tá vendo, ó? Pasta, arquivo. Se você clicar em algum arquivo, ele tenta fazer a execução dele por aqui também, ó. Por exemplo, tá vendo? É um arquivo HTML, ó. Ó, é um arquivo HTML de página realmente 404, tá? Não é o erro. Então, se você tem uma imagem, um vídeo, ele joga metadados aqui dentro, tá vendo? Tem um tipo aqui, o application. Para quê? Para tentar executar direto no Chrome. O Chrome ele tem já alguns compiladores por trás, né? O arquivo JSON aqui do Angular. Então, ele já tenta fazer a abertura aqui do tipo de arquivo, tá? Então, é bem interessante. Ó, lembra que eu falei o ACL ele é uniforme, né? Então, a gente pode editar aqui as permissões.
Vamos editar permissão. Olha que interessante, ó. Project, né? Que a gente estava utilizando lá no IAM. Usuário, que nem tem aqui, ó. O owner. Precisa que esse arquivo unicamente esteja compartilhado com outra pessoa, @gmail, @workspace. Pode dar o tipo de acesso por aqui também, como user, tá? Público, ele fica público no mundo, e o project, né, para quem tá como acesso ao projeto. Beleza? Acho que até aqui todo mundo já entendeu um pouquinho do Cloud Storage, né? Como eu disse, pessoal, é um conteúdo mais simples mesmo, bem simples. Vamos brincar agora um pouco com o Cloud Shell. Ó. Vocês viram na minha máquina, né? Agora eu vou abrir direto no Google. O Google, quem nunca percebeu ou nunca executou, aqui em cima tem um botãozinho que quando você clica, o que ele faz? Ele provisiona uma máquina dentro do seu projeto, né? Então ele provisiona uma máquina temporária para você ficar controlando. É como se você estivesse em modo root dentro do GCP, né? Você faz o controle de todo o GCP, né? A orquestração do GCP através do Cloud Shell, tá? Ó, G sutil, lembra que eu fiz a minha máquina? Deixa eu ver o que eu tenho aqui também. Tem esse carinha aqui, né, que é o nosso bucket. E agora eu vou dar uma removida nele, né? Já fez o que precisava. Então vamos lá, G sutil. rm-r. Ó, vou dar um recursivo para deletar todo o bucket, né? É gs teste ao vivo live 31. Vamos ver se ele vai deletar tudo aqui para mim. Beleza. E aí agora ele começa a remover todos os pacotes e objetos dentro do bucket. Depois o bucket é deletado 100%, tá? Enquanto ele faz isso, então vamos para a parte de perguntas e respostas. Podemos ir, né? Tem uma pergunta aqui. Perguntas e respostas, Do vamos lá. Cícero. Hoje utilizamos o Drive com File Server, com vários drives compartilhados. Qual seria a melhor opção para transferir todos esses drives para uma arquitetura de file server em nuvem? Boa pergunta, Cícero. Essa é uma das maiores perguntas que o pessoal traz. Traz muita pergunta. Por que guardar o arquivo no Cloud Storage e não no Drive? Por que no Drive e não no Cloud Storage? Geralmente me perguntam, mas por que eu não utilizo o Google Drive se minha conta já é limitada ou se eu tenho terabytes disponível no Google Drive, né, no lugar do Cloud Storage? Esse caso, Cícero, né, de utilizar o Drive Storage ou o Cloud Storage ou o Drive, é que, em um resumo, o Cloud Storage ele é feito para tudo. O Drive ele é feito para os usuários. Então, um exemplo prático, se você tem uma aplicação que tem lá 50 tera de backup por dia, fazendo um incremental, pegando informações e colocando informações no repositório, o Drive é impossível de se utilizar. Por quê? Porque ele não foi feito para parte robótica, ele não é feito muito para operações em grandes lotes para um aplicativo. Ele é feito para o usuário, né? O usuário compartilhar, o usuário guardar informações. Então, se você tem volumetrias de dados que transicionam muito, principalmente na rotatividade de backup, é storage, tá? Mas se você tem o Google Drive sendo acessado pelos usuários, compartilhando informações, aí já não recomendo o storage, tá bom? É que, na realidade, nós temos ali um cenário que, para cada empresa que a gente atende, né, nós criamos um drive compartilhado e todos os dados da empresa ficam armazenados naquele drive, correto? Ele é de uso só interno,
nós dificilmente compartilhamos externamente esses dados, né? Uhum. Mas é dia a dia. Nós temos um serviço de consultoria, contabilidade, assessoria e consultoria. Então, o que acontece? Todas as guias geradas por um determinado cliente, nós colocamos uma cópia dentro do Drive daquele cliente, entendeu? Entendi. Não, Aí, antes nós tínhamos um file server local aqui, no nosso Active Directory, tinha um file server, uhum. e cada cliente tinha a sua pasta. O que a gente fez? A gente criou um drive para cada pasta dessa e jogamos tudo para a nuvem. Que naquela ocasião ainda não tinha uma opção de trabalhar com cloud, assim como o Google Cloud, né? Por isso a pergunta, se vale a pena a migração, entendeu? Porque o que a gente sente hoje? Hoje, a gente vem sentindo, né, que o drive ele está muito lento. Uhum. Até para criar um drive compartilhado hoje, antes era uma coisa de 5, 10 segundos, hoje demora às vezes 2, 3 minutos e às vezes até fica travado, a gente repete várias vezes o processo. Aí tivemos que adotar o uso daquele file stream, né? Uhum. O file stream para poder funcionar, o drive como se fosse uma pasta. E isso também ele demanda muito, ele ocupa muito a banda larga a banda da internet, né? E aí vem a pergunta, o que vale a pena nesse negócio? Manter o drive ou começar a pensar numa estrutura cloud? Teria que analisar o motivo dessa lentidão e o mais importante, como os usuários utilizam lá dentro do qualquer necessidade, né? Porque aí sim daria para se pensar, Drive ou Cloud Storage. Isso a gente passa bastante, tá, Cícero? Porque é aquilo, né? O Drive, ele é lindo, ele é fantástico, mas em uma grande escala, principalmente utilizando uma massa, uma volumetria de dados de compartilhamento, a gente pensa em utilizar o Cloud Storage. Vamos ter que fazer uma análise. Isso. Traz isso para a gente no suporte, né? Aí a gente pode todos fazer o serviço de análise e orientação, que é o quê? Entra um arquiteto, né? Senta com você e com o time, e aí a gente faz um estudo, vê qual que é a melhor opção de arquivamento e utilização dos arquivos e determina junto, né? Beleza, então. Valeu. Obrigado. Tá bom? Imagina, estamos aqui. Tem mais pergunta lá, Jorge? De uma maneira simples, é possível conectar o bucket em uma VM já dentro do GCP? Sim. Tanto o Windows como o Linux, você pode utilizar as conexões. Tem um comando do próprio gCloud para fazer conexão do bucket com a máquina. No Linux é mais prático, porque você monta o diretório, né, dentro da instância Linux. Dentro da instância Linux do Windows, você pode utilizar alguns serviços, né, para fazer ali o diretório, tá? Ou utilizar a própria instância para fazer quase como, vamos dizer, um samba, né, de compartilhamento também. Imagina aquela máquina que você criou um repositório naquele Linux, vira em seu servidor também. Tem uma terceira aqui que eu vou até aproveitar para responder, Jorge, que é do Wilker. Uhum. Como essa jornada é um overview do GCP, onde podemos encontrar um conteúdo mais avançado. Na verdade, Wilker, essa jornada, são vários treinamentos para apresentar as funcionalidades, as principais funcionalidades do GCP, como é que elas são, né, para as pessoas entenderem como elas são, e aprender o mínimo ali de como é que elas funcionam na prática, né. Mas, realmente, são sessões semanais de 1 hora só, né? Então, não dá para a gente aprofundar de verdade em todos os temas. Na verdade, existem certificações, né, do GCP, que aí você poderia fazer uma certificação, se você tiver interesse, para poder realmente conhecer bastante e dominar tudo, seria necessário fazer uma certificação. Acho que seria a forma mais recomendada mesmo. Bom, é isso. Eu acho que por hoje a gente conseguiu cobrir aí os temas de storage, né? Pode dar mais um slide aí para frente.
Não sei se tem mais alguma pergunta. Se tiverem mais alguma pergunta, pode colocar, que a gente ainda tem um tempinho para responder. Queria convidar todo mundo que está participando desse evento e dos demais, né, a conhecer a nossa jornada de modernização de infraestrutura. Eu vou colocar o link aqui, está na tela, vocês vão receber essa apresentação também com o link. Mas a partir desse link, vocês vão ver como é que funciona a nossa jornada de modernização de infra. Tem alguns serviços gratuitos, né, que só por se inscrever na jornada, que é um mapeamento técnico, análise e orientação técnica sobre a sua infra e como levar ela para o Google Cloud, a gente está dando isso aí como serviço, é gratuito, só por se inscrever. E aí, depois, caso vocês realmente aprovem um projeto, aí vocês vão ter outros serviços subsidiados também com a Key Network para fazer a migração do seu projeto ou dos seus projetos para a nuvem do Google. A partir desse link aí, você consegue entender mais ou menos como é que funciona. E se tiver qualquer dúvida, basta entrar em contato com a gente, ou pelo site, né, no nosso formulário de contato, ou mandando e-mail para o contato@keynetwork.com.br. Tem mais uma pergunta do Júlio ali, né? Como? Mais uma perguntinha do Júlio. Uhum. Cloud Storage, conseguimos mapeá-lo semelhante ao FileStream? Sim, Júlio. Existe o GFuse, que eu mandei a documentação aqui, ou você pode montar um sistema de diretório também. Eu estava indicando aqui para o Lucas que eu tenho um mega simples, que é o Cloudberry, né? Você só instala na instância se for Windows, por exemplo, e aí você coloca assim o que você quer, né? Eu quero um storage, da onde? GCP, AWS, aí você seleciona o player e aí você coloca o caminho, GS //, né, no caso, e as credenciais de acesso. Aí ele já mapeia para você o bucket lá do GCP, e aí você seleciona qual que é o diretório que você quer na instância, né? Tinha alguém levantado a mão aqui. Acho que foi o Júlio Era também. eu também, era eu também. Tá. Era na hora que o Cícero tava falando, eu ia falar do problema que a gente está até enfrentando no nosso ambiente referente ao FileStream, que o FileStream, devido ao tamanho aí de recursos dele, ele tem causado bastante lentidão nas máquinas aqui do ambiente. Aí eu ia falar exatamente disso. Aí como ele tocou no assunto e ele acabou tocando no assunto também, foi respondido, aí eu vou também abrir um chamado no suporte aí. Júlio, vocês já demoraram para pensar no Cloud Storage, né? Já conversamos algumas vezes. Vai até aparecer aqui, ó. E tá caindo de maduro o projeto para começar a trabalhar com Cloud Storage. Tá perto, gente. Eu acho que acabando vai ter que esperar acabar esse ano, né? Porque eu acho que não tem mais orçamento para esse ano, não. Mas provavelmente pro ano que vem a gente já vai dar um pontapé inicial nisso daí. Não tenha dúvida. O Drive ele não é feito para isso, entendeu? Realmente não é. Tá? Então, realmente, para esse, tanto do outro senhor ali que falou, quanto o de vocês, é Cloud Storage. Não tenha dúvida. São, assim, o Drive ele é serializado. Você não consegue mandar vários arquivos. Tem limitação de tamanho. Então, essa lentidão vai ser sempre sentida quando você centraliza tudo nele. Como o Jorge falou, é para o usuário. Você quer ter um servidor de arquivo na nuvem, você vai ter que usar o Cloud Storage. Tá? Outro ponto que eu coloquei aqui, que o Jorge falou do Cloudberry, o Cloudberry, não sei se ele foi comprado ou ele mudou o nome, chama-se MSP 360, tá? Eu já botei o link também do Drive lá, mas como o Cloudberry, que faz o mapeamento do Cloud Storage como se fosse um volume de rede nas máquinas Windows, porque nas máquinas Linux você consegue montar ele como se fosse um diretório comum nas máquinas Linux. Nas máquinas Windows, você pode usar um Cloudberry ou também um TNT Drive lá, utilizando o S3 Compliant Driver, que também vai funcionar, que é uma beleza, tá, gente? Que também é tão bom quanto, acho que é até melhor, na verdade, o TNT Drive, tá? Que aí também faz o mapeamento do Cloud Storage como se fosse uma unidade de rede da máquina Windows, tá bom? Então, fica transparente para quem quer trabalhar, né, e utilizar o Cloud Storage nas suas máquinas, tá? Fica transparente. É isso aí. Eu vou deixar até outro aqui bem gratuito para vocês, tá? O R-Clone. Não sei quem já conhece, já quem trabalhou. Esse daqui também é outro carinha aí para
poder transicionar informações e até montar os fuses dentro das instâncias, tá? Ele trabalha com Drive, S3, Cloud Storage, qualquer ciclo de vida de Cloud Storage, faz upload, download de informações, é bem interessante, é um projeto open source, tá? Deixa eu aproveitar, então, complementando aí as informações do Marcão e do Jorge, eu vou mostrar aqui esse site que eu compartilhei com vocês, como é que funciona o nosso modelo aqui, né, de atendimento e tudo mais. A gente tem 4 grupos de serviços. Tem o grupo de serviços do Discovery, QI Cloud Discovery, o Design, o Cloud Solution e o Cloud Care. Então, todas as vezes que você está começando um projeto, né, você vai ter essas etapas aqui que a gente fornece esses serviços, né, de análise e orientação, mapeamento técnico, treinamentos, e depois a gente vai entrar na parte do desenho do projeto propriamente dito, que é o QI Cloud Design, né, entendimento do desafio, ideação da arquitetura, validação técnica, planejamento. Então, a gente vai fazer também toda essa etapa aqui para poder desenhar o teu projeto. Por fim, a gente vai entrar no Solution, Cloud Solution, que é a própria migração de dados, implementação da infra, desenvolvimento de outras etapas da modernização de infra, e oferecer no QI Cloud Care, que seria a etapa pós-implementação do projeto, a parte de suporte técnico. Então, com isso, a gente consegue cobrir todas as necessidades que as pessoas têm, né, que as empresas têm. Então, mesmo para quem está iniciante, está meio perdido, não está sabendo por onde começar, a gente consegue dar apoio lá no início. Para quem já é cliente, a gente consegue dar apoio mais ainda, né? Sem dúvida, e é isso que o Marcão colocou aqui para o Júlio também. E a gente está disponível aí para conversar sobre os projetos específicos de cada um de vocês, né? Basta entrar em contato com a gente, no contato@qinetwork.com.br, ou se já for cliente da QI, no suporte. Então, é isso, a gente fica à disposição aí para falar com vocês mais. A gente vai ter uma nova sessão. Na semana que vem não tem sessão porque é feriado, no dia 7, mas aí a próxima sessão vai ser dia 14, falando de Compute Engine, e aí o Jorge vai destrinchar aí os principais conceitos aí do Compute Engine. Já recebi uma dúvida aqui no particular, eu sou tímido, né? O Jorge é o primeiro palestrante que eu vejo que levanta a mão. Né, é bom esse recurso, né? Eu não gosto muito de incomodar ainda. Sim. E olha só, me perguntaram assim, ó, Jorge, me ajuda a entender diferenças entre os storages da AWS com o do Google, né? E tem umas frasezinhas aqui. A parte de acesso, configurações são bem semelhantes, tá? O que eu posso dizer é que no Google, um exemplo prático aí, já até para quem conhece bastante o Google e trabalha com Cloud Storage, um exemplo prático é você usar a inteligência do Google para processar essas informações, né? Por exemplo, quem tem dados lá no Cloud Storage, dá para usar o DLP API. O que dá para fazer no DLP API? Dá para você ir lá, ativar o DLP API e varrer todo o seu bucket. Aí você fala assim, eu quero achar todo tipo de informação. Imagina você achar informação de cartão de crédito, CPF, nome, sobrenome, telefone, né, informações sensíveis, fazer uma classificação para ele achar essas informações e te dar nisso um dashboard. Então, esse é o poder do Google, usar serviços mais automatizados para te auxiliar aí no dia a dia. O resto é o que a gente já sabe trabalhar também em qualquer nuvem, né? Beleza, pessoal? Então, vamos ficando por aqui, porque o tempo se esgotou. A gente fica à disposição para marcar sessões específicas com cada um de vocês, para a gente conversar sobre os principais desafios de migração de infra, ou mesmo de produtividade, caso vocês tenham interesse em conversar sobre a parte de produtividade, workspace também ficamos à disposição. Mas, seguindo esse nosso programa de treinamentos técnicos, a gente volta no dia 14, com a sessão sobre Compute Engine do Google Cloud. Tá bom? Agradeço demais a participação de todos, a todos que ficaram agora até o final. Vocês vão receber um e-mail com a gravação do evento e também a apresentação que foi feita. E depois uma pesquisa também de satisfação, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.
Parabéns, Jorge, excelente apresentação. Opa, eu que agradeço. E parabéns para vocês todos, né, por pegar um pouquinho do tempo aí no dia a dia e dedicar aqui com a gente, tá? Pessoal, até a próxima. Um grande abraço. Valeu, mano, Jorge. Abraço!